Bom, tropa, lembrando aqui pra vocês que aqui não é um canal de política, mas coisas que tá acontecendo ao redor do mundo, né? Vocês têm que saber, né? Então, fica até o final, assiste e fica alerta do que tá acontecendo. Deixa seu like, fortalece aí o canal. Valeu. Estão sendo afetadas já pelo desabastecimento, tanto de alimentos como de combustíveis. Em relação aos remédios, a situação é complicada. Ao menos 10 estados determinaram que a polícia militar atue para liberar as rodovias no país bloqueadas pelos manifestantes que protestam aí contra o resultado das eleições de domingo. Nós estamos apurando essa situação depois que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal reiterou que as polícias militares dos estados são capazes de desobstruir rodovias federais bloqueadas e identificar, multar e também até prender esses responsáveis. Normalmente, é bom a gente lembrar para o nosso telespectador que isso cabe à Polícia Rodoviária Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal determinou, então, que as polícias militares têm plenas atribuições constitucionais e legais para atuar aí nessa questão. Entre os governos dos estados que determinaram que a PM atue aí para liberar as rodovias no país bloqueadas, estão, vamos falar aqui para os nossos telespectadores, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão, Bahia, Goiás e Mato Grosso. Em Pernambuco, o governo estadual afirmou aí que vem atuando desde ontem em apoio à PRF e que as operativas aí da Polícia Militar estão sendo empregadas nesses trabalhos de garantia do fluxo em rodovias federais. No Amapá e no Tocantins, o governo estadual ainda não se manifestou, mas a PM também está atuando no desbloqueio das vias. E no Ceará, a Polícia Rodoviária Federal disse que mantém contato com a Polícia Militar do Estado para dar uma resposta imediata em caso de bloqueios. No Acre, o governo foi o único que informou que até o momento não recebeu oficialmente a decisão da Justiça e que por isso ainda não acionou as forças de segurança estadual. Um balanço aí da Polícia Rodoviária Federal, divulgado numa entrevista que foi realizada no início da tarde de hoje, indicou que havia 267 pontos de interdição ativos no país. O órgão também informou que 330 manifestações tinham sido desfeitas até agora há pouco, até 1h30 da tarde de hoje. Rafael. Renata, é de fato um movimento para acompanhar e principalmente como as lideranças vêm entendendo, internalizando o que acontece e como isso chega para as pessoas, manifestantes que permanecem nas ruas. Porque a desobstrução ela precisa acontecer. O que aconteceu no domingo foi uma eleição, com o resultado tivemos automaticamente uma divisão, mas um vencedor. E dentro dessa perspectiva, a mensagem precisa ser muito clara, para que o eleitor entenda o processo democrático. Esse protesto que a gente está vendo ele é muito diferente em relação ao que envolvia os caminhoneiros em 2018, onde a pauta era muito específica. Eles chegaram ali com um questionamento em relação ao diesel e o preço que acabava flutuando sempre para cima, num período curto de tempo. Automaticamente, algumas outras cobranças foram afetadas e as demandas foram atendidas naquele momento inicial. Nesse instante, o protesto que acontece é pelo não reconhecimento de um resultado que aconteceu na última eleição. Um resultado que envolve a nossa democracia e tivemos inúmeros presidentes eleitos aqui desde o período de redemocratização, onde os resultados foram aceitos, foram internalizados, foram entendidos e há um segmento a partir daí. Como nós falávamos, é que é saudável até que a oposição se encontre em diferentes governos para que consiga articular suas demandas a quem ela representa, mas dentro de um movimento orgânico, onde não possa restringir a liberdade das pessoas nesse momento, que é algo muito importante. Nós vimos diferentes centrais sindicais falando, o Rio de Janeiro, inclusive, em relação ao levantamento sobre alimentos, porque havia já uma preocupação sobre essa chegada, já que o movimento ele começa a ficar um pouco mais intenso a partir do último domingo. Então, quando a gente olha para diferentes vertentes e para diferentes áreas que precisam ser cobertas e abastecidas, a alimentação traz uma memória muito clara para as pessoas do que nós passamos em 2018 e como foi
funcionando a partir daí. Foram dias e mais dias. A PRF acredita que nas próximas horas consiga também desmanchar um número maior do que aconteceu em relação aos protestos e nesses pontos que estão bloqueados, mas o risco ali é muito grande. A gente está falando de rodovias, pessoas que estão paradas. Algumas foram questionadas quando a gente olha para ônibus, por exemplo, que ficaram mais de 12 horas paradas, e a gente está falando de algo muito pessoal, né? Falando de um fator humano até. Necessidade de alimentação, necessidade de banheiro. Então, gerar um movimento que vai se retroalimentando pela chegada de mais pessoas. Quem já percebeu o que estava acontecendo já nem saiu. Algumas viagens são canceladas, percebemos os principais setores tomando as suas decisões de não chegar de um ponto até o outro, evitar as viagens, para que as pessoas não sejam mais prejudicadas do que elas estão nesse momento. Em São Paulo hoje foi muito claro o que as pessoas deixavam de fazer: sair de casa para trabalhar, porque não conseguia rodar de um ponto a outro. Quando a gente olha para cidades que são muito próximas aqui, saindo já da Grande São Paulo, pegando ali, por exemplo, Barueri, Alphaville, que é um ponto de ligação também muito próximo, há um bloqueio. As pessoas não conseguem fazer essa passagem. E a gente pode até dizer, você deve também ter visto conosco nas imagens, alguns carros passando. Mas você consegue fazer um cálculo aí da quantidade de carros e como isso vai passando de ponto a ponto e a lentidão para conseguir passar todos eles. Sendo que o ritmo é muito, mas muito lento. Eu vou trazer a Renata mais uma vez para essa conversa para continuar nos atualizando sobre o que acontece e também as expectativas em diferentes pontos de manifestantes, as associações e também as expectativas. Renata? Oi, Rafael, isso mesmo. Olha, nós temos mais uma atualização. Agora são 3 horas e 36 minutos, às 3h20, 15h20, havia mais de 470 bloqueios, somando aí rodovias federais e estaduais em 23 estados e também no Distrito Federal. Ou seja, em todo o país, a situação é essa. Em alguns locais, a Polícia Militar chegou a usar bomba de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes, como aconteceu em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, e no Rio Grande do Norte. Houve também o uso de spray de pimenta. Em São Paulo, a situação ficou bem complicada ali, como você falou, na Castelo Branco, que leva ali a algumas regiões do interior de São Paulo, também a Barueri, Alphaville. Há relatos de que até ambulância não estava conseguindo passar. A gente viu também de vários voos cancelados, que os tripulantes não conseguiam chegar até o aeroporto. Muita gente perdendo compromisso, não conseguindo chegar até o aeroporto ali na região de Guarulhos, que é o maior aeroporto da América Latina. Aí em São Paulo, a gente viu hoje uma coletiva aí do governador Rodrigo Garcia, que ele considerou os bloqueios nas rodovias paulistas inadmissíveis e disse que o Ministério Público e a PM foram acionados, então, para que as vias sejam desbloqueadas. Ele chegou ali também a anunciar uma multa a cada 1 hora de bloqueio, uma multa de R$100 mil e também até com pena prevista aí de prisão. No Rio de Janeiro, o governador reeleito, Cláudio Castro, afirmou que deu ordem para que o batalhão de choque da Polícia Militar desobstrua as estradas em apoio à Polícia Rodoviária Federal. O governador disse que é preciso respeitar aí o resultado das urnas, que claro, as pessoas podem se manifestar, mas sem prejudicar o andamento aí do país, como está acontecendo. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema afirmou que a Polícia Militar vai auxiliar na liberação de rodovias estaduais e também federais que estão fechadas no estado e disse que solicitou às forças de segurança que tomem as medidas necessárias. Rafael? E esse ponto de Minas Gerais é muito importante, Renata. Estava aqui apurando, verificando que quantas estavam bloqueadas. Nós tínhamos ali a informação de que pelo menos 14 rodovias nós tínhamos ali esse bloqueio, que era o caso da BR-381 em Ibaí. Bom, os bloqueios nas rodovias brasileiras que nós estamos acompanhando aqui desde o início da manhã de hoje, numa cobertura intensa do Band News TV, também estão sendo noticiados na imprensa internacional, né, Patrícia? Vamos começar com a Reuters, então, publicando o seguinte: bloqueio de caminhoneiros no Brasil aumentam após a derrota eleitoral de Bolsonaro. Essa reportagem diz que as ações podem afetar as exportações de um dos maiores produtores de alimentos do mundo e causar um caos econômico mais amplo.
A agência Bloomberg dos Estados Unidos afirma que caminhoneiros do Brasil bloqueiam estradas enquanto Bolsonaro mantém silêncio. Destaca que o presidente ainda não comentou a derrota eleitoral em público e que mais de 300 rodovias foram parcial ou totalmente bloqueadas por manifestantes. A gente tem agora também um portal alemão Deutsche Welle que segue nessa mesma linha, viu? Destacando que os caminhoneiros bloqueiam as estradas enquanto Bolsonaro permanece em silêncio. E a rede britânica BBC diz que apoiadores de Bolsonaro bloqueiam estradas após derrota, causando interrupções consideráveis e afetando a cadeia de fornecimento de alimentos no Brasil. Pois é, o mundo está acompanhando de perto essas notícias e quem traz agora um pouco do panorama, né, do sentimento de tudo isso lá fora é a Sônia Blota falando ao vivo com a gente, direto de Paris. Sônia, boa tarde para você. Conta um pouquinho sobre a repercussão por aí, não só do resultado, né, da manifestação, da falta de manifestação de Bolsonaro, mas desses protestos também. Patrícia, uma ótima tarde. Pedro, ótima tarde aqui de Paris. São 2h39 da tarde, né? 4 horas de diferença agora em relação ao fuso horário de Brasília. E é exatamente isso que vocês colocaram. Vocês realmente resumiram as principais manchetes do mundo e uma preocupação internacional com esses bloqueios. O Brasil, que foi tão citado e tão elogiado por uma transição democrática pacífica no último domingo, com 90 líderes mundiais, né, parabenizando aí o novo presidente eleito, falando que o Brasil aí é um exemplo de democracia, que mesmo num Brasil dividido, os desafios de Luiz Inácio Lula da Silva de juntar esse Brasil agora a partir de 1º de janeiro de 2023, isso está nas análises dos principais correspondentes e observadores, analistas internacionais. O Brasil é um país extremamente importante no mapa mundi, então essa notícia, essas imagens que nós estamos vendo, acompanhando ao vivo no Band News TV, realmente são muito preocupantes para o mundo. Você imagina, um mundo que saiu de uma pandemia de 2 anos, né? Um mundo que quebrou economicamente, pelo menos todas as principais economias estão em dificuldades. O Brasil também sofreu com isso. Aí, de repente, você vê numa solução, um Brasil aí que está de braços abertos durante uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que são os maiores produtores de grãos do mundo, dos maiores produtores de grãos. Aí você vê uma potência alimentar como o Brasil numa transição democrática e a cena do dia seguinte, né, de 48 horas depois das urnas se fecharem, é essa cena lamentável. Então aqui está repercutindo tanto caminhoneiros bloqueando porque não aceitaram o resultado das eleições, quanto o silêncio do presidente Jair Bolsonaro como sendo o responsável nas análises internacionais por isso tudo que está acontecendo nesse momento, porque uma palavra dele poderia acalmar os ânimos. E detalhe, nessas reportagens estão separando aí o joio do trigo, dizendo que esse movimento parece não ser de todos os caminhoneiros, mas sim de grupos que apoiam o atual presidente derrotado nas urnas. Então, por isso, é uma repercussão muito importante, está sendo acompanhado com muita atenção. Afinal de contas, oficialmente, a transição do governo do Brasil começa amanhã, né? Então, o mundo acompanha com muita atenção e com muito interesse o que está acontecendo. Nós temos energia limpa para dar e vender. Nós temos produção de alimentos, um agronegócios que dá certo no mundo. Então, não faz sentido o Brasil não estar no topo das manchetes internacionais nesse momento, com tudo isso que está acontecendo. Então, isso aí está sendo acompanhado como repercussão, sim, das urnas, ainda como acompanhados nesse sentido em todo o Brasil. Portanto, o possível pronunciamento, a gente espera que seja do presidente Jair Bolsonaro, está sendo aguardado não só pelo Brasil, mas pelo mundo, Pedro e Patrícia. Muito bem, Sônia Briggs, informações direto de Paris. A gente segue aqui analisando toda essa repercussão, né, Pedro? Exatamente. Tchau, Sônia. Até amanhã.